Daiane, a mamãe da Tetê e da Mimi. Mas no vídeo de hoje eu estou como professora e nós vamos realizar nossa atividade da Semana da Arte Moderna. Vamos lá? Vamos! O modernismo. Em 1922, em sintonia com as mudanças que ocorriam no Brasil e na Europa, um grupo de intelectuais e artistas brasileiros lançou um movimento cultural conhecido como modernismo, buscar respostas para as perguntas: quem somos nós? O que é ser brasileiro? E reelaborar as influências culturais vindas do exterior, além de valorizar a cultura popular, eram algumas de suas principais preocupações. O movimento modernista teve início na Semana de Arte Moderna, evento realizado no Teatro Municipal de São Paulo, entre 13 e 17 de fevereiro de 1922. O evento contou com obras de pintores como Di Cavalcanti e Anita Malfatti, escritores e poetas como Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Na ocasião, além da mostra de arte, houve também declamação de poemas, palestras acerca das ideias modernistas e apresentações de música e dança. O modernismo teve grande importância na história brasileira e podemos dividi-lo em dois momentos distintos. No primeiro, iniciado em 1922, o importante era o processo de atualização e de modernização da cultura e o combate a quaisquer forma de culto ao passado. A partir de 1924, o essencial passou a ser a produção de uma arte inteiramente própria. No contexto desse segundo momento, é que o sociólogo Gilberto Freire publicou Casa Grande e Senzala em 1933, e o historiador Sérgio Buarque de Holanda lançou Raízes do Brasil em 1936. Obras que expressam o esforço dos intelectuais modernistas de pensar o país com base no que ele é, ou seja, brasileirar o Brasil, na feliz expressão de Mário de Andrade. Na literatura, os autores brasileiros inovaram no conteúdo e na forma, criando poemas com versos livres e textos que ousam quebrar as regras gramaticais. O movimento iniciado em São Paulo se propagou pelo país. Várias revistas modernistas com artigos sobre pintura, escultura, literatura e história foram lançadas em diferentes estados. A arte modernista buscava inspiração em temas populares, alguns deles extraídos do folclore. Tivemos muitos artistas e obras modernistas importantes. Por exemplo, em 1924, a obra de Tarsila do Amaral, A Cuca. Em 1930, a obra Cinco Moças de Guaratinguetá, pintura de Di Cavalcanti. Outro exemplo importante é o poema de 1925 de Oswaldo de Andrade, Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português.
nossa atividade uma singela homenagem aos 100 anos da Semana da Arte Moderna, onde nós trabalhamos com os artistas modernistas. Bom, a estratégia utilizada nesse vídeo, nessa aula, foi uma proposta, uma sugestão de aula invertida pelas coordenadoras Stefânia e Tatiane. Beijão para vocês no nosso ATPC lá na escola Rita de Cássia. Beijão para todos os colegas também. Onde propôs criar uma atividade com os alunos de sala invertida. E o que prevê a sala invertida? É uma metodologia pedagógica onde o aluno vai levar o estudo para casa, vai se planejar, vai pesquisar e no dia combinado ele vai apresentar esse conteúdo e com isso ele vai ter protagonismo. Ele assume o compromisso de transferir também o conhecimento e a minha modalidade que eu escolhi foi rotação por estações de aprendizado. Então, selecionei grupos de 5 pessoas, inicialmente cada um escolheu seus grupos e depois direcionei para eles os artistas modernistas que eles teriam que pesquisar. E aí, na sala de aula, a gente organiza um circuito, né? Cada stand vai falar sobre algum artista, tanto um pintor, um escritor e assim por diante. E os 5 integrantes do grupo, cada um tinha uma função. 3 desses ficavam na responsabilidade de apresentar e 2 na confecção do conteúdo. Mas aí, nesse momento do circuito, esses 2 que na maioria das vezes são mais tímidos, não gostam de ficar expondo o conteúdo, eles então ficaram em outro lugar fazendo uma outra atividade. E aí, eu convidei uma sala diferente para estar assistindo a apresentação da turma. Por exemplo, foram 7 grupos, ou seja, apresentaram 7 artistas modernistas. No caso, a primeira turma que apresentou foi o nono B para toda a turma do nono A. Foi então 2 momentos. A primeira turma vieram em torno de 15 alunos, onde ficaram rodando, né, tendo a rotação. E depois que finalizou, veio o restante, que foi em torno também de 15 a 17 alunos, também em grupo, eles passavam em cada estação para ouvir falar sobre o artista. E depois inverteu o processo, onde o nono A apresentou para o nono B, e aí a turma completa, não só os 3 integrantes que apresentaram, e sim toda a sala. E o que eu percebi é que eles gostaram. Inicialmente ficaram inibidos, principalmente porque era uma outra turma, mas na hora que eles foram apresentando e repetia, né, porque apresentava para cada grupinho, eles criavam mais convicção desse assunto. Então no primeiro ficava mais acanhado, mas como falaram várias vezes o mesmo assunto, então acabou que no fim, quase nas últimas apresentações já estava mais solto, já estava interagindo, já estava dando a opinião deles sobre esse artista, e eu achei maravilhoso. A gente consegue perceber como eles se articulavam para apresentar aí as obras, né? Enfim, essa foi a proposta, essa foi a nossa homenagem, espero ter inspirado aí outros professores. Eu tenho dificuldade de estar propondo aí metodologia diferenciada, porque é muita correria, é muita demanda. No meu caso eu tenho 2 escolas, muitas turmas, 2 filhas, e assim, é difícil a gente dar conta de tudo isso. Então, na medida do possível, a gente vai criando aí essas estratégias. Quem gostou desse vídeo, deixa um like, ó, todo mundo deixando o like, curtindo, comentando e compartilhando com o seu professor essa dica. E quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Beijinho, beijinho, tchau, tchau!